Bom, agora nós vamos entrar no assunto variáveis. Uma variável é um rótulo que faz referência a um local da memória do hardware. Então, eu jogo uma variável, ele vai endereçar uma memória de hardware, uma memória da memória ou do computador, sei lá, ou do microcontrolador. Variáveis são utilizadas para facilitar o acesso ao endereço, ajudam a ler e escrever valores na memória através de um nome dado pelo programador. O nome não pode ter espaço, nem caractere especial, e não pode iniciar com o número 1. Ah, tá. Antes de ver o exemplo, ele está dizendo o seguinte: existem diversos tipos de dados, né, que a gente vai trabalhar, mas principalmente os dados que nós vamos usar, a gente vai chamar de int. Aqui eu não sei por que que eu coloquei inteiro, mas aqui, ó, você tem a palavra inteiro, né? Ela vai normalmente começar com int. Int, alguma coisa lá na frente. Armazena números inteiros. O real armazena números com casas decimais, ou seja, com ponto flutuante. Então, lá na variável, ela vai chamar float. Float. Tem também o double. E se você for escrever caractere, o caractere normalmente é uma letra ou um conjunto de letras que vai formar uma palavra. Na verdade, é um string. Começa com. Você vai ter lá um sinal para a gente começar o string, tá? Bom, vamos lá. Na linguagem C, então, nós vamos listar primeiro o tipo, depois o nome da variável. Então, quando eu vou escrever na linguagem C uma linha de programa, eu primeiro coloco o nome da variável que eu vou usar. E depois eu coloco o, o valor, né? O nome, o tipo da variável e o nome da variável. Então, aqui ele está dando um exemplo, ó. Exemplo de declaração de variável do tipo inteiro. Então, eu vou dizer o tipo da variável que é int e o nome da variável que é contador. Aqui é um exemplo. Int é o tipo da variável, que vai ser uma variável inteira, e o contador é o número, é o nome da variável. Declarando uma variável real, uma que tenha ponto flutuante. Então, eu vou escrever a palavra float e vou escrever o nome da variável, que é salário. E se eu tiver uma variável caractere, eu vou dizer char, aqui tem um espacinho, né? Todas elas, e letra. Então, o nome da variável é letra, e ela é uma variável tipo char, é um tipo caractere. Muito bem, a princípio, quando a gente está ouvindo isso, está vendo, parece um pouco vago, mas fazendo o programa começa a ter mais sentido. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Bom, aí ele diz aqui, ó, de novo, né, alguns pormenores a respeito do float, alguns pormenores a respeito de outras variáveis. Por que que eu não escolho o int para ser, por exemplo, a variável salário lá? Ele colocou a variável salário como um tipo float aqui, ó. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. Ele colocou como tipo float o salário. Por quê? Porque se você coloca como int, por exemplo, ela não vai ter casa depois da vírgula. Então, seu salário tem que ser inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que você receba R$ 1.830,50. Você vai perder os 50 do ponto flutuante. Por quê? Porque você escolheu variável inteira. Ah, professor, mas não podia ser, então, 873, aumentar por cento? Bom, se o teu patrão quiser essa imprecisão, tudo bem, não tem problema, ponha ponto int. Mas o pessoal não gosta disso, né? O pessoal tem números que tem que aparecer com um certo nível de precisão, duas casas, três casas depois da vírgula, e aí você usa um tipo de variável que permite o ponto flutuante. Ponto flutuante é um nome mais técnico para dizer que o teu número vai ter casa depois da vírgula. Então, o teu número vai ter vírgula, inclusive, né? Então, vai ser 30,50. Agora, tem um detalhe, tá? Quando a gente escreve um número com ponto flutuante, como tudo isso aqui segue o padrão americano, na verdade é ponto. Então, se eu tenho 35,25, é 35,25. Porque, em muitos casos, a vírgula é separador de alguma coisa, entendeu? Então, no caso dos números, ela não é separador. Quem é separador é o ponto. Muito bem, então aqui o salário, como ele é suscetível a ter número depois da vírgula, então você coloca tipo float. Nesse exemplo, o nome da variável já diz o que ela vai armazenar. Se ela vai armazenar salário, salário tem ponto flutuante. Então você vai usar a variável float, podia até usar double ali também, mas é mais seguro que se você usar float. Não vai usar int, porque int só cabe número inteiro, entendeu? Bom, aí a gente tem essa questão de escopo aqui, escopo global e escopo local. Por que que ele toca nesse assunto nesse momento? Porque algumas variáveis você vai colocar
com escopo global e algumas com escopo local. Se você está escrevendo um programa, o include, o define, normalmente quando você usa essas variáveis, aí, essas funções, elas vão definir uma variável global, enquanto quem está depois do int main, é uma variável local. Mas às vezes você precisa de que a variável seja global. Aí a gente tem essa divisão aqui para a gente poder entender isso, né? Então você tem ali essas que estão antes do void aqui, ó, include stdio, exclude stdlib, include, elas são variáveis globais. O que está dentro do void aqui, ó, o que está aqui para dentro, ó, depois que escreveu o void, inclusive o void, função 1, função 2, o int mais, são todas globais, né? E dentro delas é que vão as locais, ó. Então eu tenho uma int x, é uma variável local, uma int x aqui na função 2 é uma variável local, uma int x aqui dentro do int main, um scanf, um if. Dentro do if eu tenho um int e tenho um printf, aqui são variáveis é, locais dentro de uma local. Bom, então, eu vou declarar a variável e seus tipos. Os nomes das variáveis devem conter letras, dígitos e o símbolo underline. Os principais tipos são int, float, double e char. Int n, int quantidade de valores, float x, vírgula y, soma de valores, char sexo, char nome. São exemplos que ele está dando de utilização e aplicação dessas variáveis. Então, por exemplo, char, que é um caractere, uma letra, ele está declarando que essa variável aqui, chamada sexo, né, seja um char. Por quê? Vai receber uma letra. Que letra? A letra M ou letra F. Então, você vai colocar uma letra só lá. Então, ele pode receber M ou F, só uma letra. Por isso que ele colocou char. Pode colocar char também quando é a unidade de temperatura. Colocar char nessas opções aqui. Mas a gente vai ver um exemplo agora. Quer ver? Ó? Um detalhe antes da gente ir no exemplo o exemplo com essas variáveis. Ele diz aqui nessa parte, né? Comando de atribuição, né? Eu vou atribuir um valor a uma variável. Quando eu escrevo com esse operador aqui, o igual, deixa eu tirar esse óculos, que agora ficou vermelho o sinal e eu com óculos vermelho eu não enxergo o vermelho aqui, fica bem embaçado para mim, né? Então aqui, ó, o operador igual, quando eu escrevo só um igual, eu estou dizendo para a variável que ela recebe aquele valor que está depois do igual. Então ele está dizendo aqui embaixo, ó, eu coloquei x igual 4. Como é que a gente lê isso? A gente lê x recebe 4. Porque na verdade ele não é igual. O sinal de igual é só tem esse significado, recebe o número 4, o valor, a variável x. X recebe 4. Se eu quiser dizer que alguém é igual, eu coloco dois sinais de igual. Fica igual, igual. Entendeu? Se eu coloco igual, igual, por exemplo, assim, ó. Se eu coloco. Aqui não tem, né? Mas aqui ele está dando outros exemplos. Então veja aqui, por exemplo, ó. Aqui ele está te dando um exemplo de bases binárias. Então ele está dizendo assim, ó, int número decimal igual 31. Na verdade, recebe 31. Aí, ó, int número binário recebe esse binário aqui. Int número hexadecimal recebe esse hexadecimal aqui. Eu posso fazer uma soma misturando número decimal com número binário, com número hexadecimal, posso fazer uma soma. O programa vai entender isso aí, entendeu? O programa vai entender. E aí ele está dizendo aqui, ó, printf, o decimal, que é esse 31. Aqui, porcentagem i é para representar esse decimal. Quebrou uma linha e vai colocar quem? O número decimal aqui. Aí ele está dando um printf para escrever esse número binário aqui. Então, porcentagem i, ele vai escrever como número inteiro, né? Então, o que está acontecendo nessa programação aqui, nesse exemplo aqui? O que está acontecendo nesse exemplo? Nesse exemplo aqui, ele está fazendo o seguinte: ele está escrevendo o número 31 em diversas línguas. Na linguagem binária e na linguagem hexadecimal, que é isso aqui. Ele está escrevendo o mesmo número, número 31. E aí, aqui, ó, ele está somando 2 a um determinado número, que não é o número 31. Tá? Um determinado número que ele escreveu em que língua? Num binário. Ele está pegando um binário e somando com o número inteiro 2. E aí ele está mandando escrever isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair aqui da minha tela cheia, vou pegar esse programa aqui, ó. Ele não vai pegar as anotações que eu fiz do lado. Vou dar um Ctrl+C. Vou
abrir aqui o Dev C++, ó, Dev C++, peço um novo programa aqui, ó, arquivo fonte. Ele sai lá do zero e a gente coloca o programa aqui, ó. Então, aquele programinha que está lá no meu PowerPoint, eu copiei e colei aqui. Bom, vamos lá. Quem chegou depois, né, quem veio depois, talvez não entenda o que está acontecendo na prática agora, né? Na prática, quando eu pego um, um código escrito lá no PowerPoint, geralmente ele dá zebra aqui. Por quê? Porque ele muda as aspas. Ele muda as aspas. Aqui ele não mudou nenhuma. E outra coisa que ele muda também é o nome das variáveis. Às vezes ele coloca o printf, por exemplo, que tem bastante, ele coloca algum com letra maiúscula no começo. E a linguagem C é sensível. Printf é uma palavra reservada, é o nome de uma função dele. Se você colocar com letra maiúscula, ele não sabe quem é o printf. Se colocar com letra minúscula, ele é uma função que vai escrever na tela o que tiver dentro do parêntese. Entendeu? Então, o printf é uma função na linguagem C que vai escrever o que está dentro desse parênteses aqui na sua tela, na tela do seu computador. O return zero sempre termina um código de linguagem C. O int main, ele sempre abre um código de linguagem C. E antes desse int main, pode ter o include stdio, stdio.h, Ctrl C, eu pode ter include, em vez de include IO, ser o include lib. O include lib é uma biblioteca da linguagem C, que ele precisa para executar o programa, não tinha aí, podia ficar até 100, mas a gente, para garantir, colocou essa daí. Existe uma outra, repetindo aqui, tá, Alexandre? Para você, ó. Existe uma outra que chama MEF, que é MEF MATTH, né, que é o MEF, matemática, no inglês, que é uma biblioteca que a linguagem C usa quando você quer fazer cálculo, quando você quer fazer alguma coisa ligada à matemática, você precisa dessa biblioteca aí, ok? E existe uma outra biblioteca que quando eu quero escrever texto, eu coloco aqui também, que é a string.h. Todas as bibliotecas, elas vêm entre um sinal de maior e menor. O menor é esse do lado esquerdo, onde começa ali, né? E o que termina é um sinal de maior. Então, todas as bibliotecas que você precisa colocar, você vai colocar cerquilha e include espaço, sinal de menor, escreve o nome da biblioteca, ponto .h, ok? Ponto .h. Se a gente estiver trabalhando lá no Arduino, vai acontecer uma coisa interessante aqui. Vamos supor que eu tivesse que ativar um display, um displayzinho desse tipo aqui, vai. Um display desse tipo aqui. Não essa peça inteira, eu estou dizendo, mas só o display, o LCD. Eu teria que incluir uma biblioteca lá no Arduino, eu teria que incluir, dava include, e aí tem uma biblioteca do LCD. Então eu teria que include sinal de maior ou menor, ou apenas escreve lá e colocar LCD. E aí ele vai buscar, né, tem uma lcd.h, ela vai buscar as bibliotecas do LCD que eu preciso para o programa entender que, por exemplo, o pino 1 vai ter uma função, o pino 2 vai ter outra, o pino 3 vai ter outra. Então cada pino tem uma função que eu vou escrever no LCD, ele começa da direita para a esquerda, ou ele faz um loop escrevendo e passa as letras. Então, para que isso aconteça, eu preciso incluir a biblioteca do LCD na programação lá do Arduino, entendeu? Então é a mesma coisa aqui, ó. Eu estou colocando as bibliotecas para não ter problema. Se eu fosse fazer um cálculo, nesse caso aqui não precisa, né? Mas eu coloquei a biblioteca MEF. Muito bem. Feito isso, ó, eu tenho também depois eu falo disso para a gente não confundir muito aqui. Então vamos lá, vamos executar esse programa aqui. Ó. Vamos dar uma compilada antes, para a gente ficar esperto. Eu vou colocar esse exemplo como exemplo 3. Então, quando você pede para compilar, ele já salvou como exemplo 3, e aí eu vou executar agora. Então, olha só isso. Ó. Aqui ele escreveu o decimal 31. Esse valor aqui, ó, binário, esse valor aqui binário é igual ao número 31 binário. Ó. O 31 é esse número aqui. No hexadecimal, tirando o 0x aqui, ó, e 0b, esse 1f, ele equivale a 31. Depois, o que ele pede para fazer? Ele pede para fazer o seguinte, ó, int soma, faça uma soma,
entre esse número aqui, mais 2. Esse número aqui, ó, ele é o número 5. Ele é o número 5. Somado a mais 2 vai ser igual a 7. O que ele pede para fazer aqui, ó? Então, o programa vem lendo as linhas de programa, uma por uma. Quando ele chega aqui no printf, ele vai escrever o número decimal. Ó, decimal, a palavra decimal que aparece aqui, ó, decimal, Alt Tab. A palavra decimal que aparece aqui, ó, é a palavra que aparece aqui, ó, decimal. Quem ele coloca depois? Ele coloca depois um porcentagem i. Coloca um número inteiro aqui, ó, um número inteiro. Que número? O número decimal, que aqui você definiu int número decimal igual a 31. Recebe o 31, tá aqui, o 31. Aí, na outra linha, o que ele faz? Ele faz um printf binário, ó, binário, ó, binário. Aí o binário é um número inteiro, que é o valor 31 também, porque esse binário ele é 31. Aqui, ó, ele coloca um hexadecimal, ó, no terceira linha. O hexadecimal é esse valor aqui, ó. Esse valor, 0x1f. O hexadecimal é esse 1f, ok? Porque o OB, o 0b aqui, o 0x, é só para dizer hexadecimal e aqui para dizer que é binário. Bom, aí você tem que ele está dizendo assim, ó, int i, para o hexadecimal, e ele coloca barra n, barra n. O que é o barra n? O barra n é para ele quebrar a linha e ir para a linha de baixo. Aí ele deu duas quebradas de linha aqui, ó. Duas quebradas de linha. Ou seja, ó, dois espaços aqui, ó. E aí ele faz uma soma. Só que ele faz a soma já dentro do próprio printf. O que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele disse aqui em cima, ó, aqui em cima, ele disse que tem uma variável chamada soma. A variável chamada soma. Ela é igual a um número binário, que a princípio eu não sei qual é, somado com 2. Então ele chama aqui, ó, eu quero soma, ele vai pegar o número inteiro e vai somar com o número inteiro. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele está dizendo soma, por isso que a palavra soma aparece soma aqui, é igual ao número inteiro que ele está somando, que é 5. Então ele escreveu o número inteiro que ele está somando, que é 5. Mais o número inteiro que ele está fazendo a soma, que é 2. E ele diz que a soma disso aí resulta no número inteiro, que é 7. 5 mais 2 igual a 7. E aí ele quebra a linha e vai para baixo aqui, ó. E quem que é esse número inteiro, que é o primeirinho aqui, ó? O primeirinho aqui, ó. O primeirinho é esse binário aqui, ó. Ele também está aqui, ó. Esse binário aqui, ó. Ele está aqui também, ó. Você vai ver que é 0B, 0101. O segundo número inteiro, que é esse cara aqui, ó, é o 2. É esse aqui, ó, que está sendo somado aqui. E o terceiro número aqui, ó, ele é a soma. O Alt Tab está aqui, ó. Agora, o que aconteceria se eu pegasse e substituísse esse número por esse número aqui, ó? Vamos ver se dá certo. Vou dar um Ctrl C. Eu vou jogar ele aqui nesse lugar, ó, Ctrl V. E eu vou deixar, de propósito, de colocar nesse ponto aqui, ó, porque eu tenho que pôr ele aqui também, certo? Para dar certo, senão não dá certo. Senão não dá certo, vai dar zebra. Então vamos lá, vamos ver. Vou compilar. Ele diz que não tem erro nenhum, mas vamos ver o que ele vai fazer no momento que eu executar. No momento que eu executar, eu estou dizendo para ele que eu vou fazer essa soma aqui. Só que na hora de apresentar, eu estou apresentando o número 5. Então não deu nada aqui, está errado, né? Vamos ver se eu consigo mudando esse número aqui. Ctrl V. Agora nós mudamos o número. Agora vamos ver se dá certo. Vou mandar compilar e vou mandar executar. Olha lá, agora sim, ó. Agora sim, ó. Eu estou dizendo para ele colocar o número 31, que a gente já sabia quem era, aqui, ó. E ele está dizendo que o primeiro número é o número 31, esse porcentagem que aparece aqui. O segundo número é o número 2, o terceiro número é a soma. Então, agora, ó, 31 mais 2, 33. Então, fizemos esse aqui, as bases numéricas. Então, o que a gente conclui? Na linguagem C, não importa qual base numérica você está usando. Se você souber que número é escrito em hexadecimal, por exemplo, você coloca o valor hexadecimal, soma com binário e soma com número normal, que não tem problema.